Sim, eu vou curar a ceratocone. Exercícios. É, exercício óptico incrível, entendeu? Começou. Olá, boa tarde. É com enorme prazer que estamos hoje aqui reunidos para conversarmos sobre o livro Diário do Acolhimento na Escola da Infância. Lembrando que esta ação é uma ação parte do projeto Infâncias em Foco, direcionadas às unidades parceiras, né? Tínhamos um desafio de como chegar às colocações curriculares às unidades parceiras. Então, nós fizemos uma parceria com o SEDAC e fizemos o projeto Infâncias em Foco. Então, fico muito feliz de hoje estar aqui com a professora Maria Carmen Barbosa, com a professora Sueli Amaral, que contribuíram na escrita do documento curricular, e às vezes as pessoas pensam, então, que esta é uma ação da secretaria por meio do currículo, mas não é só isso, na verdade, é a contrapartida dos autores associados por termos comprado esses exemplares que chegarão às unidades parceiras. Professora Maria Carmen Barbosa e a professora Sueli Amaral trabalharam na revisão técnica da tradução deste livro, então foram indicados pela editora para poderem participar desta conversa. Agradecemos ao David, que está aqui permitindo a acessibilidade de todos para compreendermos o que estamos falando. Então, como ninguém veio aqui para me ouvir, vamos ser claros para dizer sobre o livro e passar a palavra a quem interessa, que no caso é a Carmen e a Sueli Amaral, ok? O livro do Stacioli está dividido em 3 partes, né? A primeira parte dele vai explicar como o acolhimento pode ser um método de trabalho, né? Então, tem lá, ó, acolher as crianças, um método acolhedor, uma atitude acolhedora e um princípio acolhedor. A segunda parte do livro, que é até a maior parte do livro, a que ocupa o maior número de páginas, ele vai falar sobre o diário em si. São páginas do diário, né? E tem algo aqui que vale a pena até chamar a atenção, pode trazer um pouco de estranheza para a gente, é o fato do diário começar em setembro. Se fosse para a nossa realidade letiva, a gente vai falar, nossa, mas quando estava acabando o ano, a professora começou a escrever o diário. No norte, nos nossos amigos do norte, eles têm, claro, são estações do ano diferentes, então eles começam o ano letivo em setembro e terminam o ano letivo em julho, né? Tanto é que agosto é as férias deles, a grande férias deles é em agosto. Então, por isso que começa em setembro. E a terceira parte do livro é aquela que vão ter fichas. São várias fichas que eles vão comentar, são 11 fichas. Estas 2 que estão destacadas são fichas que tanto a Carmen quanto a Sueli vão comentar. O que vale dizer? A ideia é que vocês fiquem com vontade de ler o livro e aproveitem o livro. Não teriam sentido nós falarmos inteiro do livro, então a Carmen e a Sueli vão cada uma delas puxarem um aspecto do livro para comentar. Depois a gente abre espaço para umas 2 ou 3 perguntas, né? A ideia vai ser essa. Para vocês entenderem um pouco como que vai funcionar, nós vamos agora começar a falar um pouco da primeira parte do acolhimento. Quando for a segunda parte, vai de novo aparecer aquela tela só para as pessoas se orientarem que vai ser do diário, e depois, quando for a terceira parte da ficha, aparece só a tela para as pessoas entenderem que nós estamos neste momento, né? Então, queria muito agradecer, novamente, a participação das 2 professoras. Espero que vocês aproveitem o máximo possível deste momento, que é muito rico, da gente ter a chance de estar conversando com quem participou da revisão do texto, para quem entende desses princípios, para quem conversa sobre esses princípios, e acredito que temos muito a ganhar neste momento. Ok? Vamos lá? Bem, eu começo
Quero cumprimentar a todos, agradecer o convite por estarmos falando desse livro tão interessante, tão acolhedor, escrito numa linguagem muito próxima de todos nós, professores. Ninguém precisa de intermediário para ler esse livro. E está de novo junto com a Maria Carmen, revendo o Cristiano, e de alguma forma estabelecendo um contato com o pessoal da Rede Municipal de São Paulo, por quem eu tenho o maior respeito. Tenho repetido isso várias vezes. Eu vou começar comentando os 2 primeiros itens do livro. Eu recomendo que a leitura seja feita desde o início, porque cada uma da apresentação à edição brasileira, feita pela Maria Carmen, está super bonita. Todos os textos que antecedem, um texto muito bonito do professor Enzo Catarse, muito bonito, da Penny Richter. Então, sugiro que o livro seja lido na sua íntegra. Mas eu vou começar discutindo um pouco sobre o método de trabalho, acolher as crianças, e depois vou falar um pouquinho desse método acolhedor. Se a gente quiser resumir esse livro em poucas palavras, eu diria que as palavras seriam as seguintes: o acolhimento pelo adulto em relação às crianças é o método de trabalho dos profissionais que atuam com criança pequena. O acolhimento é a forma, é a atitude, deve ser o modo de ser dos adultos na sua relação o dia inteiro, no período inteiro, ao longo do ano inteiro, com as crianças. O livro vai discutir como é que a criança entra e como ela sai da escola, como ela chega todo dia e como ela vai embora. As situações que acontecem ao longo dos dias e ao longo do ano. E ele chama atenção para como e por que as crianças agem nas situações diárias, nas relações que ela estabelece na escola, seja com os colegas, com os amigos, seja com a professora, enfim, com os profissionais que atuam ali na escola e, inclusive, com as famílias que participam, colaboram e estão presentes na escola, né? Então, o livro procura revelar os pensamentos que podem estar por trás da ação das crianças. É um exercício muito interessante de acolhimento e de escuta, né? Tudo isso que a gente tem falado de escuta, a gente vai exercitar bastante na leitura desse livro. E esse como eu sempre digo, é o grande desafio para o trabalho do professor, né? Do professor, da educadora, do educador, como é que a gente chame, né? Perceber os processos mentais que estão por trás de quando a criança brinca, quando a criança explora, quando a criança experimenta, né? O livro também fala das nossas competências, nossas de professores, professoras, educadores e educadoras, né? Da necessidade da gente saber se relacionar nessa escola que acolhe, né? Essa escola que precisa estar voltada para as crianças, essa escola em que há uma relação amorosa e continuada com as crianças e com as famílias. Esse é um item que o livro vai privilegiar, né? A questão da continuidade, das continuidades entre a casa e a escola, como forma de acolher, como forma da criança ir criando situações de pertencimento, né? E para tudo isso, né, tem uma atitude que fundamenta esse processo, que é a nossa atitude de profissionais, de uma escuta, de uma confiança e de garantir uma segurança para as crianças, né? Então, e para isso é importante, o livro destaca que o acolhimento não acontece só por meio das palavras, mas por meio dos gestos, por meio da atitude física do educador, que se abaixa para falar com a criança, por meio do tom de voz, enfim. Todas as formas, e o livro vai apontar isso, né? Todas as formas que a gente pode usar para dizer para a criança
que ela pode se sentir segura, que ela pode ter a confiança no adulto, que ela será acolhida em relação às suas dificuldades, em relação aos seus medos, mas também em relação às suas iniciativas, em relação às suas curiosidades, em relação à sua vontade de saber, né? Para isso, é muito importante que o educador confie na criança, confie na sua capacidade de aprender desde pequenininha, confie na sua capacidade de estabelecer relações desde que ela nasce, né? É muito interessante porque nessas situações todas, os adultos eles estão sempre aparentemente ausentes dos processos, porque na verdade eles estão acompanhando, eles estão atentos, eles solícitos às crianças, mas eles não têm uma atitude invasiva. Então a gente vai ver a criança em ação e o professor de alguma forma acompanhando, né? Ele interferindo em alguns momentos de uma forma muito discreta e interferindo em outros momentos de uma forma mais direta, como o próprio livro comenta, né? Antes que alguma situação piore, né? Então, o professor está sempre muito atento a isso, né? Esse confiar na criança não significa nem abandonar, nem negligenciar, nem se desinteressar. Por isso, essa atitude de acolhimento envolve esse estar ao lado, acompanhar, responder à criança e interferir quando é solicitado. Antes de passar para a Carmen, Então, a Carmen já ia até respeito começar muito a falar. grande às iniciativas das suas necessidades, tudo feito. Desculpe, Cristiano, não entendi o que você falou. Não, eu ia falar, é que a gente achou que você tinha terminado, a Carmen ia até começar a falar, daí eu falei, antes da Carmen falar, aqui, eu ia dizer algo, é que você tinha parado para nós, eu achei que você tinha terminado, desculpa, continue. Eu acho que agora ela teve problemas. Então, isso. Então, antes da gente passar para a Carmen, eu queria fazer uma consideração do que a Sueli estava falando, e é algo, né, Carmen, que a gente se debruçou bastante na escrita do documento curricular, é assim, as pessoas entenderem que dar protagonismo às crianças não significa retirar protagonismo do professor, né? Mas é como a gente faz esse delicado casamento, né? Essa delicada teia, como a Sueli foi dizendo, né? Então, assim, como é estar ao lado da criança sem necessariamente apagar as crianças ou achar que estar com as crianças é assumir um protagonismo a ponto de fazer as crianças só realizarem aquilo que os adultos gostariam, né? E foi algo que nós, quando estávamos escrevendo um documento curricular, nos debruçamos bastante, né? Sim. Carmen? Eu acho que, assim, a Sueli falou, assim, grande parte, acho que dos pontos importantes desse capítulo, né, onde ele está falando sobre o método como acolhimento e o método como atitude, né, dos professores. Acho que, ainda assim, para complementar, eu leria um trechinho em que ele fala da escuta, e que ele diz que escutar, né, para o professor significa assumir uma postura de investigação, significa tentar se colocar na perspectiva da criança que está querendo entender os mecanismos da linguagem e significa tentar compreender quais hipóteses as crianças estão construindo. Escutar significa aceitar construções que talvez não correspondam às regras usuais, né, da língua. Quer dizer, a criança, ela sempre está produzindo e a linguagem oral, ela está pensando sobre as diferentes linguagens, né? E a nossa capacidade de poder escutar essas linguagens, poder compreender essas linguagens, né? Eu acho que ele vai frisar bastante nisso. E quando a gente escuta, assim, a primeira vez que eu vi essa expressão, o acolhedor,
eu pensei muito na questão mais das emoções, na escuta, né, nessa parte que a gente, quando fala em acolhimento, muitas vezes trata muito mais das questões sociais, relacionais, né? E claro que estão aqui, são fundamentais, mas ele vai falar que também o professor ele tem que ter um acolhimento, né? Tem lá na página 39 ele diz: o princípio do acolhimento é válido também nos momentos mais programados. E aí, assim, como é que o professor acolhe, é acolhedor ao estar sentado com um grupo de crianças desenhando? Tem, por exemplo, uma situação num dos meses, que vai acontecer depois, em que eles foram passear num grande bosque próximo da cidade. E observaram várias coisas, dentre as coisas as árvores, os diferentes tons de verdes, isso e aquilo. E a professora, quando chega na sala, organiza um local de pintura com cavaletes, paredes e folhas e tarará, e oferece várias possibilidades de verdes. E remete as crianças a essa coisa das tonalidades do bosque, isso, aquilo, quer dizer, ela está sendo acolhedora numa questão cognitiva, que às vezes as pessoas pensam que, não, no cognitivo, não. É ser acolhedora, ajudar a criança a prestar atenção, a repensar as coisas, a lembrar do que observou, do que foi comentado, para no seu desenho. Então, assim, o desenho, ele é livre porque ele é o desenho da criança, mas isso não significa que o professor não possa fazer nenhum tipo de... Ele usa até uma expressão do Brunner, né, que ele vai citar, que é o andaime, né, que é dar um formato, ajudar as crianças, né, dar um apoio ao pensamento das crianças, que eu acho que é uma coisa muito interessante e muito pouco discutida, né, entre nós. Então, assim, acho que essa seria uma das poucas coisas que eu teria a complementar aquilo que a Sueli já disse desse primeiro capítulo, né? E também a questão de falar de um currículo que é um currículo que é implícito, porque ele vai retomar uma coisa que também foi uma questão que nós tomamos, né? Discutimos no currículo, porque ele vai falar que existe um currículo implícito na escola de educação infantil, né? E o que é esse currículo implícito? É a organização dos grupos, as atividades recorrentes da vida cotidiana, a estruturação dos tempos e dos espaços, que isso é currículo, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o currículo são só as linguagens ou conteúdos disciplinares ou áreas de conhecimento, e o currículo é muito maior, né, do que essa parte só cognitiva. Então, teve um tempo que se pensava o currículo como só aquilo que o professor ensina para as crianças, e há muitos anos isso vem sendo contestado. Então, o currículo é tudo o que acontece, né? Seja o que o professor propõe, seja o que as crianças propõem, seja o que o exterior da escola, o território onde essa escola se situa, propõe. Então, tudo isso vai fazendo parte da construção curricular da proposta daquela escola, né? Sueli, tens mais alguma coisa a dizer? Eu não sei se a Sueli conseguiu recuperar Ela está com a voz, o microfone desligado. Ela tinha voltado, mas agora ela estava de novo congelado, né? Vamos ver se a gente consegue restabelecer com ela. Mas, por enquanto, não sou Sueli Amaral, mas eu vou tentar dar conta como Sueli Amaral, certo? Agora a gente vai para a segunda parte do livro, que é a parte em si que vai falar sobre o diário, né? E eu tenho aqui que fazer uma admissão pública, né? Eu escrevi uma tese sobre o diário de bordo antes de conhecer o diário de Stasioli. Se eu tivesse conhecido antes, ele teria me facilitado bem mais a minha vida, né? Mas depois que eu vi o livro dele, eu fiz assim, ai, que bom, então não estou tão fora da caixinha, é verdade, existe e tem gente que consegue fazer, né?
Então, nessa segunda parte, e acho que pegando também um pouco das palavras que a Sueli usou lá no começo, que o material é bem acessível e é de fácil compreensão, né? Não é um livro técnico, pedagogês, né? Se ele agora vai ficar bravo, não é nada da teoria histórico-cultural que quebra a cabeça da gente entender, né? Não é nada do Vygotsky que a gente tem que ler 3 parágrafos e voltar 2 e ainda ficar confuso e voltar mais um. É algo que dá para fazer uma leitura mais fluida, mais tranquila, e é nesta parte que eu acho que é muito rico, porque ele vai trazer mesmo esses elementos dessa cotidianidade, nesse cotidiano, que as pessoas também agora estão quase na moda falar que o cotidiano é rico, que usa o cotidiano, mas o que, que a gente faz com esse cotidiano, né? E acho que é muito interessante isso que ele vai falar. Acho que vai ser a Sueli primeiro que vai começar, né? Porque ela escolheu o mês de setembro, é isso? Isso. Exatamente. Eu escolhi o mês de setembro porque é o primeiro mês como o Cristiano já apontou, do ano escolar, e acho que traz bastante essa questão, inclusive não apenas a questão desse acolhimento inicial, né, que envolve bastante as famílias, mas também já aponta elementos de como o fato de que o currículo acolhedor se baseie nas experiências vitais reais da criança não significa que a gente abandone o trabalho educativo de ampliação da experiência vivida pela criança, né? Então, são 2 episódios que compõem esse primeiro mês, esse mês de setembro. O primeiro deles se chama Crianças, Pais e Mães. Ele relata a chegada das crianças que estão se ambientando na escola, né? Que chegam com os pais, com as mães, com as avós, que chegam com o transporte escolar. E enquanto as crianças vão chegando, umas mais ambientadas, já buscando o que fazer, outras mais tímidas, outras chegam acompanhadas da mãe e as mães vão ficar, inclusive, né, no período da manhã na escola, outras preocupadas com qual horário que o pai virá buscar, né? E a professora, então, está ali acompanhando, garantindo que as crianças encontrem os seus lugares. As crianças têm pequenos armários onde elas colocam as suas coisas, né? Os ganchinhos onde penduram a sua sacola. Então, a professora está dando essa assessoria. Uma das crianças, inclusive, chega chorando e vai direto buscar uma funcionária com quem ela já se identificou, e essa funcionária vai acompanhar durante algum tempo essa criança nesse dia, né? E então, as crianças, na verdade, enquanto a professora está recebendo as crianças, elas vão encontrando o que fazer e encontrando os colegas com quem fazer alguma coisa, né? E então é interessante, eu destacaria assim que as mães que vão acompanhar as crianças ainda que estão com maiores dificuldades de ambientação, elas têm um lugar para ficar na escola, né? Então elas ficam numa sala de entrada, e as crianças, quando querem, vão até lá. O único cuidado da professora é dizer: voltem logo, né? E isso acaba sempre acontecendo. As crianças vão, veem que a mãe está lá e voltam, né? Enquanto as mães esperam, elas começam a produzir algum material que vai ficar depois para referência das crianças quando elas não estiverem mais lá, né? Então, uma mãe está produzindo um boneco de pano, outra mãe está produzindo um travesseiro, né? Que vão ser depois as referências, os objetos afetivos que as crianças vão utilizar, né? Na ausência da pessoa da mãe mesmo, né? É interessante, né, que esse tempo, né, todo momento a gente vai percebendo que esse tempo dessa ambientação ela é marcada por um profundo respeito pelas crianças, né? Então a criança pode sair e ir até a sala,
a criança vai olhar na janela para ver se o pai está chegando. Quando a criança pergunta pelo horário que o pai vem, a professora cria uma referência, mas que é uma referência verdadeira. Ela diz: depois que nós fomos ao jardim, o seu pai vem te buscar. Então, a criança ela sabe que vai ter um momento disso. Isso é uma forma de acalmar bastante, né? Então, de alguma forma, as crianças encontram muitas referências pessoais na escola, né? Seja a presença da mãe, seja a presença do objeto que a mãe fez, sejam as coisas que as crianças vão trazendo para a escola, né? E como a gente vai ver no segundo episódio desse mesmo mês, também as coisas que as crianças levam para casa. Então, o segundo episódio, que se chama Posso Levar para Casa, relata a situação em que as crianças chegam trazendo as coisas de casa. Então, 2 colegas trazem dinossauros e já se enturmam ali. Um outro traz vidrinhos para fazer remédio. Imediatamente, um outro diz: bom, então vamos ao banheiro fazer remédio com pasta de dente. Um terceiro se junta e diz: eu vou buscar uma bolsa, porque precisa de uma bolsa de médico para guardar os remédios. E a brincadeira evolui com as meninas que, imediatamente, ao conhecerem a história de que tem ali uma bolsa de remédios, alguém já tem um machucado que precisa ser curado, né? Então, é uma experiência assim, em que as crianças vão, na brincadeira de faz de conta, se articulando, se conhecendo e expressando as referências daquilo que elas vão aprendendo, né? Na hora da atividade coletiva, a professora chama e as crianças vão, e é muito interessante que esse menino mais inseguro que chegou nesse início de mês, ele continua com a bolsinha dele, com os vidrinhos que ele trouxe de casa, que ele, inclusive, demorou um pouco para mostrar para os outros, e que agora viraram vidrinhos com remédio que estão dentro da bolsa. Ele fica o tempo inteiro com a bolsa, a professora não interfere, compreende que esse é um elemento importante da sua segurança ali, né? E no momento em que eles vão para casa, ele pede para levar a bolsa, que é lá do canto da fantasia, ele pede para levar para casa, porque ele tem uma prima que precisa de remédio. E a professora compreende esse momento também, né? Essa importante passagem que essa criança está fazendo a casa e a escola, e pede que ele leve para casa. A única orientação dela é que ele traga no outro dia, pois foi só um empréstimo, né? Então, vai acontecendo uma troca, né? Um trânsito entre a escola e a casa. E a criança vai tendo esse tempo de sentir esse pertencimento a esses 2 ambientes, né? O ambiente da casa, ao qual ela já tinha um pertencimento, e esse novo ambiente da escola, ao qual ela passa a pertencer. Acho que é basicamente isso que eu comentaria nesse mês de setembro. Então, antes da gente passar para o mês da Carmen, né? E acho que Sueli, pelo pouco que eu conheço, não foi à toa que ela escolheu este mês de setembro mesmo. E o que me vem como uma provocação, que eu acho que a gente não pode deixar de fazer, é a gente pensar assim, muitas vezes as escolas vão relatando, e todo mundo sabe que existe mesmo um sofrimento das crianças para entrar nos primeiros dias, né, ou nas primeiras semanas, e uma coisa que cada vez mais me rasga o coração é ouvir assim, elas vão se acostumar, né? Ou assim, deixa chorar que chega uma hora que passa, né? Parecendo que a ausência do choro significou se acostumar. Às vezes pode ser, já entendi que só o choro não é mais uma comunicação que esses adultos entendam que eu estou em sofrimento e eu vou sofrer de outra maneira que não seja incomodando o ouvido desses adultos, né? Então, assim, a sensibilidade que é preciso ter de entender que isto é algo que vai ser, às vezes, hiper tranquilo para alguns, que tem criança que vai chegar e é ela que faz o corte com a família, precisa dizer tchau, a criança está bem, é a família que não está, e essa família também precisa ser acolhida, porque essa família que sofre também muito com esse
esse sofrimento, com essa separação, ela também precisa ser acolhida, né? E entender que ter família dentro da escola não é um problema. Antes, muito pelo contrário, é uma solução de vários outros problemas. É quase a gente ter a chance de entender melhor outras coisas, né? E esta coisa delicada do deixar o menino levar e entender que é um empréstimo, né? Eu acho que, e assim, né? Depois a gente quer que eles gostem de levar livros. E é uma coisa que toda escola quer, que as crianças depois levem livros. Mas por que não começar pelos brinquedos, ou entender que, além dos brinquedos, os livros também são permitidos irem e voltarem, né? Porque a gente vai criando, ensinando coisas que, na verdade, compartilhar, só há um jeito de aprender a compartilhar. É compartilhando, não é tendo aulas teóricas de compartilhamento que a gente aprende a compartilhar. E depois a gente vive num lugar que é tão difícil entender o que é público, né? Porque parece que o que é o público não é de ninguém, então eu não tenho que zelar, e aí o que é meu é só meu mesmo, é muito individual, e aí eu tenho que fazer grades, né? Eu tenho que colocar no banco, eu tenho que fazer de um jeito que daí não é. E a gente não percebe que no simples, e olha aqui, aspas, paredes, colchetes, no simples atos de dizer, você gostou? Leva, mas você agora, depois você traz, eu estou ensinando essa criança o que é compartilhar. E é uma coisa que ela vai depois carregar para o resto da vida e entender de uma maneira muito prática, né? A gente tem dificuldade de fazer isso, né? Carmen, o seu mês? Eu só metendo o nariz na conversa, essa coisa assim de ver esse momento de inserção da criança na escola como uma tarefa pedagógica. Quer dizer, se é num outro ambiente, por exemplo, a mãe vai levar a criança na praça e ela diz, não importa que ele chore e ele fique chorando no balanço e eu vou deixar ele lá, é uma decisão da mãe, e a mãe não é uma profissional da área de educação. Mas nós que somos profissionais, essa transição da casa para a escola, depois da creche para o pré, do pré para o ensino fundamental, lá no fundamental, no fim do fundamental 1 para o fundamental 2, são todas transições que a escola tem responsabilidade. A responsabilidade não é da criança, é da escola, principalmente, e das famílias. Porque é a escola que vai ajudar a família a se organizar para levar as crianças e para que as crianças possam ficar. Eu me lembrei agora de uma situação em que era uma mãe que não deixava o bebê com ninguém em nenhum momento até os 4 meses. Aí, quando está vencendo a licença, ela chega na escola e aí o bebê que não estava acostumado a ficar com ninguém, que nunca tinha comido com ninguém, que nunca tinha dormido, tem que de uma hora para outra se... Então, por exemplo, essa inclusão dessa mãe deve vir antes para poder, né? Então, eu acho que assim, e isso quem sabe fazer somos nós, que estudamos, que podemos traçar uma estratégia geral, depois pequenas estratégias, porque as crianças são diferentes, as famílias são diferentes, então assim, às vezes dá certo no genérico, mas para determinadas crianças ou outras vai ter que ter um plano especial, né? E é isso que é o bonito do trabalho pedagógico, né? E que a gente encontra nesse livro, né? Professores que leem com atenção, com cuidado e tornando relevante situações muito simples. Eu peguei o mês de dezembro, que tem 2 situações. A primeira se chama Sabia que meu pé tem chulé? Então, é um momento, que é um momento em que as crianças tiram o sapato para deitar nos colchonetes, para descansar depois da refeição, né? E então tem 2 meninas que estão brincando, uma mostra o pé e põe o pé perto do... cheira, e diz, meu pé tem chulé. E aí dá para outra cheirar. E a outra diz, acho que tem chulé sim. Aí vão verificar se o pé da outra tem chulé. Então, é uma conversa corporal que elas estão tendo, descobrindo o seu corpo, os cheiros do seu corpo, né, brincando. E aí, vamos dizer assim, a câmara vai abrindo, e dessa situação das 2 meninas,
vem uma situação de um menino que está no colchão da colega, vem também uma menina brincando com a boneca, e a boneca a cabeça sai do pescoço, e ela tentando arrumar e fazendo a boneca naná. E aí a gente vai vendo a sala com as crianças em diferentes momentos de descanso. Ao mesmo tempo que a gente vê essa variação, porque assim, nem toda criança que chega num momento de descansar sai dormindo, né? Quer dizer, há toda uma transição, né? E chega até um momento em que a professora, né, vai diminuindo a voz, ela o tempo todo está apoiando, por exemplo, essa menina que a boneca rompeu, ela vai lá e ajuda, né? Então ela vai dando os apoios necessários. Um grande grupo de crianças já está dormindo, né? E ela observa que as duas meninas do chulé não vão dormir, que elas estão brincando e seguem na conversa, né? E então ela faz uma intervenção, né? E aí eu vou ler o finalzinho da intervenção, que diz: depois de um tempo, visto que não tinham nenhuma intenção de dormir, a professora se levanta, pega um livrinho, chama as duas meninas para se sentarem perto de uma mesinha e começa a ler com elas. Martina também não gosta do livro, vai a um canto, pega a caixa de pequenas construções e começa a juntar as peças. Eu acho que todo esse episódio, né, ele nos mostra uma das situações que muitas vezes a gente vê uma certa violência com as crianças, de que assim, terminou o almoço, né? Lava as mãos, escova os dentes, vai para o colchonete e tem que dormir. Nem todas as crianças com 2 anos, em geral, elas têm bastante sono e geralmente dormem nesse horário. Mas as crianças com 4, 5 anos, muitas vezes já não estão mais acostumadas a cestar, não têm sono, né? E aí a importância da escola poder observar a diversidade, né, da própria biologia das crianças, porque isso tem a ver também com uma organização da família, com uma organização das crianças, né, criar possibilidades, né, criar possibilidades para que aconteça realmente algum tipo de possibilidade para que todas as crianças descansem, mas que não seja necessário que todas as crianças durmam, né? Se recolher, diminuir um pouco, né, a energia assim, que as crianças estão vivendo ao longo do dia é muito importante, né? Então, assim, um momento de descanso, sim, né? Mas não. E também ele fala um pouco de como disponibilizar esse lugar que não é completamente claro, mas que também não precisa ser completamente escuro, né? Organizar um pouco o ambiente para esse sono. Falando que é a sala que se transforma em lugar de dormir. E ela precisa ter esse lugar de descanso, esse lugar, né, aconchegante, para que as crianças descansem ou durmam. E um segundo item que tem nesse momento em dezembro, que é bem interessante, se chama de experiência em experiência. Então, ele começa remetendo que numa discussão de professores, elas comentam sobre o banheiro, que o banheiro era um grande espaço de desenvolvimento científico para as crianças, que muitas das perguntas que as crianças faziam do ponto de vista da ciência para a professora tinha a ver com o funcionamento do corpo, tinha a ver com a água do banheiro, por que o sabão faz espuma, Então, assim, muitas das perguntas das crianças tinham a ver com isso e aconteciam no banheiro. Então, elas começam a discutir essa ideia do banheiro como sendo um lugar que não é só um lugar de higiene, assim como a gente diz que o refeitório não é um lugar só de nutrição, de alimentação, mas é um lugar que também é de cultura, que também é de relação, que também é de conhecimento. O banheiro também na educação infantil é um lugar assim.
E aí elas resolvem fazer uma proposta, elas lembram de que há um tempo atrás um pai tinha feito com elas um trabalho muito interessante que tinha a ver com o banheiro, que tinha a ver com a água, que era de fazer perfumes, que era de fazer cheiros, chás, infusões, e todo esse trabalho com plantas e a água e tarará. E aí elas propõem um trabalho que aí já não é um trabalho tão voltado à questão né, do conhecimento das plantas, mas que tem a ver com o peso, né, dos objetos. E aí vai ser toda uma organização de experiências com as crianças a partir dos objetos que flutuam. Então, levar para o banheiro diferentes objetos, lugares para conter esses objetos que chegam misturados, mas que depois das experiências, né, do que o que vai na bacia transparente que vai para o fundo, o que fica flutuando, separar o que as coisas que flutuam têm em comum, que é diferente das coisas que foram para o fundo, né? A observação do peso, tudo isso é toda uma trajetória de experiências que a professora vai constituindo com as crianças no banheiro, então por isso chama de experiência em experiência, porque vai, né, oferecendo uma série de oportunidades para que as crianças observem, reconheçam materiais, tragam outras coisas que às vezes estão na sala e que elas também querem ver se isso flutua ou não, para comparar, Então é um trabalho muito interessante, né, onde a gente vê o conhecimento científico presente na escola, de forma lúdica, de forma que as crianças estão pensando e experimentando, fazendo algumas generalizações, construindo um conhecimento, que é um conhecimento muito, muito importante, né? E aí, fazendo então uma última leitura aqui, tem um menino que diz: aí a professora, em determinado momento, ela vai pedir que eles desenhem as coisas que flutuam, as coisas que não. E aí o Francisco, desenhando, ele diz assim: representou os objetos flutuantes com uma linha vertical e colocou: esses são os que flutuam. Esses, mesmo que você empurre lá para o fundo, eles voltam sempre para cima, né? Então, assim, entendeu que não adianta botar lá no fundo da bacia, porque não vai ficar, né? Então, essa ideia, né, que as brincadeiras, né, por exemplo, como as brincadeiras com água, muitas vezes são vistas só como uma coisa que se faz no verão, porque está quente, né? O que é bem bom, né? Porque é uma atividade recreativa, é uma coisa boa de fazer, dar um bem-estar naquele calorão, entrar, né? Tomar um banho de mangueira, entrar numa bacia, tudo isso é super pertinente. Mas eles aqui vão falar de usar o banheiro também como esse laboratório de água, esse laboratório, né? Que as crianças podem ter um tipo de experiência que muitas vezes na sala não é possível de ter, né? Porque é um lugar que não é tão adequado, né? Então, eu achei muito interessante compartilhar com vocês o mês de dezembro. Mas acho que é isso, né, Sueli? A gente vai olhando cada mês, tem episódios, né? Sempre tem 2 episódios que tem uma descrição e depois o comentário, né? Uma reflexão sobre aquilo, que nos ajudam muito a pensar sobre as nossas instituições, sobre como nós estamos fazendo as nossas propostas de trabalho e o que a gente pode enriquecer a partir desse grupo, né, de professores que fez esse trabalho pedagógico nessas escolas. Cristiano, tu tá com... Não, Cristiano, microfone. O legal é que, assim, o microfone está fechado, daí a gente acha que falar mais alto a pessoa vai ouvir. Tá certo, Carmen. Aqui, ó. Vem o texto e aí vem uma caixa cinza, que é o que a Carmen falou, que é o comentário, né? E, normalmente, as pessoas
reclamam muito, ponderam muito, que quando a gente está pensando no diário de bordo, e aí eu estou pensando na realidade da cidade de São Paulo, que tem aí uma normativa que preconiza que as pessoas precisam escrever semanários e com a ideia, com a intenção, é uma vez entendendo os semanários, elas migrem para os diários de bordo. E uma das grandes dificuldades quando a gente pensa nessa migração é os coordenadores pontuarem que devolutiva que eu dou? É difícil dar devolutiva. Se o professor não foi ensinado a escrever diários, muito menos o coordenador a dar devolutiva para a leitura dos diários. E este livro eu acho muito pertinente, porque estes comentários é uma possibilidade de entender um pouco como seria essa devolutiva, né? Como que é o olhar do outro a partir daquele relato que a gente faz, porque uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li este livro, e foi um dos motivos da recomendação para este livro, foi assim, ele abre pistas da gente entender como a gente pega esta coisa que parece tão, digamos lá, uma brincadeira no banheiro com água, que parece tão... E aqui o ordinário não é no sentido pejorativo da palavra ordinário, pelo contrário, né? É uma coisa assim, acontece em qualquer lugar. A nossa dificuldade quando adulto, às vezes, é permitir até que continue. Porque a nossa tendência primeiro é: o que você está fazendo? Para com isso e vamos para a sala, né? Mas uma vez que isso acontece, e aí é uma coisa que eu já ouvi a Sueli várias vezes falando sobre, né? É como eu, sem me tornar protagonista, porque foi isso que a professora fez, era do interesse das crianças, ela só foi trazendo mais elementos para complexificar essa brincadeira das crianças, e depois ela faz uma síntese maravilhosa, que é: vamos desenhar o que flutua e o que não flutua, né? Mas assim, então como que eu vou pegando esta coisa que parece tão boba quanto criança brincar com água, e vou trazendo mais elementos para deixar isto mais complexo, né? Mais rico, e aí é uma coisa que eu sei que a Carmen, a Sueli e nós todos que acreditamos na escola da infância, né, das infâncias, nos filiamos, é assim: brincar na escola é diferente de brincar em casa. Senão não teria por que existir escola, né? Mas não significa obrigatoriamente, não estamos dizendo isso, que tudo tem que virar folhinha, tudo tem que virar atividade, não é isso, né? Mas é como a gente pega desse rico cotidiano, né? E traz elementos para essa ampliação de compreensão, né? E aí a gente chega na terceira parte do livro, que é a parte das fichas, né? E vocês podem ver pela entrada e saída da professora Sueli. Vamos ver se ela vai conseguir comentar a ficha que ela escolheu. As coisas das crianças, e temos uma ficha do banheiro. Sueli, consegue, nem que você fique com a câmera fechada e só com o áudio aberto para ver se a gente te ouve, ou se você não conseguir começar, a gente tenta pela Carmen, até ver se você consegue restabelecer o contato. Nos escuta, Sueli? Não? Carmen, você escolheu o banheiro ou as coisas das crianças? Das crianças. Então, acho que você pode comentar as coisas das crianças, a gente vê se dá tempo da Sueli retomar. Todas as fichas são muito interessantes, tá? Todas as fichas são muito, muito legais, elas são fichas longas, que nos ajudam a pensar em coisas muito importantes da organização da escola, né? A ambientação, o papel das paredes. As paredes são só paredes ou as paredes têm alguma função pedagógica, né? A coisa do banheiro, dos cantos. Na verdade, eu acho que a Su falou dos cantos, não o banheiro. Acho que fui eu que me enganei na hora de marcar ali. Ah, então o seu é o banheiro. As informações acolhedoras, né? Que se tem, a música, o almoço. Então, assim, ele trata de vários temas muito importantes, mas as coisas das crianças me tocou, porque é exatamente essa coisa de esse livro traz o tempo todo uma aposta nessa confiança nas crianças, de que as crianças são muito capazes e que nós temos que aprender a ouvi-las, e isso, ao ouvi-las,
ajudá-las a ampliar as suas experiências, né? Então, nessa ficha das coisas das crianças, vai trazer muito o respeito que o adulto tem que ter às coisas das crianças. E aí, o que são as coisas das crianças? O primeiro tópico, ela vai falar sobre aquilo que as crianças trazem, né? Aquilo que as crianças têm em casa e que trazem para a escola, tá? E aí ela vai falar primeiro da sacolinha pessoal, né? A sacolinha pessoal, no nosso caso, seria um pouco a mochila, aquilo que as crianças trazem de casa, né? Que são as roupas, que são o lanche, essas coisas, e assim, ó, o quanto chega na mochila e onde isso pode ser organizado na escola, né? E isso é um grande desafio para a gente em termos de escola. Acho que mesmo assim, em muitas das escolas que eu conheci na cidade de São Paulo, algumas têm formas de organização das mochilas que conseguem fazer com que as mochilas fiquem num lugar que elas não atrapalhem. E tem alguns lugares que as mochilas ainda são alguma coisa que é importante, que tem que ter, que vem de casa, mas que elas não são alguma coisa que não estão atrapalhando, às vezes porque elas estão ou no chão, ou ocupam um lugar na parede que não está adequado. Então, assim, é um grande desafio para a gente pensar sobre isso. Então, sobre essa sacola pessoal, né, que no nosso caso seria um pouco mais a mochila. Depois, o segundo tópico, que são as coisas das crianças, tem a ver com a toalha, o cobertor, o lençol, o travesseiro, e essa questão da autonomia das crianças, de saberem onde estão as suas coisas, como se guarda, onde se guarda, o que se faz com isso. Então, essa é uma outra coisa de crianças que nós temos que colocar como alguma coisa que nós vamos explorar com as crianças, ajudá-los a aprender a guardar, ajudá-los a cuidar, a ver quando é que essas coisas estão sujas e tem que ser levadas para limpar, tudo isso. Sempre a imagem que me vem dessas é o casaco, né? Criança pequena, no inverno, ela tá de casaco, porque ela chega de manhã e tá muito frio, mas se ela sair às 10 da manhã para brincar no pátio com muito sol, ela sai de casaco, daqui a pouco a gente olha, ela está com as bochechas vermelhas, está toda suando e não se dá conta de tirar o casaco. E a gente vai ter que ir ensinando, olha, a gente usa o casaco, daqui a pouco a gente tira, porque até é uma questão da própria sensorialidade dela que ela não se dá conta, né, que ficou quente e como é que ela vai ficar numa situação de melhor bem-estar, né? Outra coisa que ele vai falar é dos materiais de descoberta, o livro fala sobre isso, né? Que são principalmente materiais que as crianças trazem de casa para mostrar para os colegas, materiais formais, por exemplo, o álbum de fotografia de quando era bebê, um livro para leitura na escola, assim. Fui visitar a minha avó e lá na minha avó tinha muita laranja e eu trouxe um saco de laranjas ou bergamotas para compartilhar, ou mexericas, como diria, acho que paulista diz mexerica, né? Não é bergamota, né? Para compartilhar com os amigos. Então, essas coisas que as crianças trazem para a escola, mas que são de uso público, que são para todos. Então, também se fala que essas coisas têm que ter um lugar na sala. Né? Essa cesta com as frutas que vieram, né, para compartilhar com os amigos, esses objetos que vieram de casa que são para ser mostrados, esse livrinho, que o professor dê relevância a isso. Né? Lá no começo do livro, o Statioli conta uma coisa que é muito bonita, quando ele está fazendo a abertura do livro, que ele fala do canto da beleza. E porque ele está contando um pouco de uma primeira experiência, na verdade eu não sei, agora até vou lá ver se é ele, mas está contando do SEMEI, é a escrita dele, da primeira vez que ele foi trabalhar com as crianças.
E aí era assim, era uma casa que, né, tinha que ser organizada para as crianças. E eles tentaram organizar a partir de critérios de coisas que fossem legais ter para receber as crianças numa escola que estava começando. E em determinado momento foi se constituindo um lugar que era um lugar da beleza, onde todas as coisas belas que vinham eram colocadas. Então, se vinha um vaso de flores, se vinha uma história legal para ser compartilhada. Então, assim, e com o tempo, esse lugar, em todas as salas, foi sendo denominado do lugar da beleza. E eu acho que isso, assim, esses materiais, né, que vão ser compartilhado com o grupo, eles têm um pouco esse lugar, né, o lugar de ser um material para ser descoberto por todos, mas que também pode ser esse lugar da beleza, daquilo que a gente traz para enfeitar a nossa sala, né? E por fim ele vai falar dos brinquedos, quer dizer, por fim não, ainda tem mais 2 tópicos. Um são os brinquedos de bolso, né? A gente sabe que as crianças adoram ter coisas pequenas que elas colocam no bolso e que elas levam de casa para a sala. Então, assim, acolher a existência desses brinquedos, né? Acolher, dar um lugar para que eles possam botar a mão no bolso e mostrar, se eles quiserem mostrar para os amigos. Quer dizer, os bolsos, né, fazem parte, assim, aquelas coisas que são bem íntimas da criança, porque no bolso a gente guarda, né, às vezes coisas que são muito nossas, coisas que a gente, né, quer trazer, então, que isso também seja reconhecido como uma das coisas das crianças que vêm para a escola. E, por fim, ela vai falar das produções das crianças, né? E eu acho que isso é muito importante, como a gente trata, qual o valor que a gente atribui às produções que as crianças fazem. Sejam as produções mais formais, como, por exemplo, um desenho, uma pintura, né, que as crianças fazem. Essas, em geral, têm um certo cuidado, mas existem muitas produções que as crianças fazem na escola e que a gente nem sempre dá o devido valor, nem sempre pensa em guardar para ser utilizado em outro momento, nem sempre considera quando se está pensando, por exemplo, numa discussão de documentação pedagógica. Então, como se pode ter um olhar acolhedor para aquilo que as crianças produzem enquanto estão no seu tempo de escola, né? Então, essa eu acho que é uma grande contribuição do livro, pensar as coisas das crianças, por isso que eu escolhi essa ficha. Cristiano, não? Microfone. Esse faz mais efeito. Fechado, tem que lembrar. Sueli, você consegue falar? Agora você fechou o microfone. Se você nos escuta, você só fechou. Você precisa abrir. Ou não? Não? Ela não está conseguindo escutar? Isso. Acho que ela nem escuta e nem consegue falar. Sueli? Não. Diga. Su? É só abre o microfone, ele está fechado. É só você abrir. Isso. Diga. Não. Não. Então, eu tenho até medo, então eu não vou correr esse risco. A Sueli escolheu os cantos. Fichas. Isso. Eu queria comentar. Pode comentar, Su. Posso? Pode. Ok. Eu estou ouvindo muito mal, por isso que está tendo esse problema nessa nossa relação aí. Eu queria só comentar, antes de discutir efetivamente essa ficha número 6, para comentar com vocês, dizer que todo esse investimento que a gente faz no acolhimento das crianças, seja aos 3, aos 4, aos 8, aos 10 anos de idade, em qualquer idade, ele é fundamental. E, claro, quanto menor a criança, mais importante ele é, porque
à medida que a criança estabelece essa relação de segurança, de confiança nos adultos, à medida que os adultos acolhem de verdade, escutam as iniciativas das crianças, acontecem duas coisas que são fundamentais, né? Por um lado, as crianças começam a gostar da escola, se sentem de verdade pertencendo àquele lugar, que pode ser um lugar, ao ser novo, lhe ser indiferente, mas quando a criança é acolhida, ela começa a se sentir bem. Então, esse investimento que a gente faz no acolhimento tem como resposta imediata o fato da criança abrir o seu coração, né, para o desenvolvimento, para aprender, enfim, para estabelecer relações com o outro. E a segunda coisa que é importante também para a vida inteira é que esse acolhimento traz para ela a formação de uma autoestima positiva. Eu sou alguém, o meu professor se incomoda comigo, o meu professor me ouve, a minha professora presta atenção em mim, a professora aproveita as ideias que eu trago, a professora me entende, a professora me acolhe, a professora me escuta. Isso traz uma contribuição, né? um aporte fundamental para a produção produção fundamental que ela está vivendo nesse momento, que é a própria constituição da sua personalidade, né? Então, só para lembrar que todo o esforço que a gente faz no acolhimento, e no acolhimento como método, como diz o Stacchioli, ele é fundamental porque nós estamos formando uma personalidade equilibrada, né? Bom, mas para falar dessa última parte do livro, ele é composto, então, por 11 fichas, e dentre as 11 situações, eu escolhi o banheiro. E por que eu escolhi o banheiro? Porque de todos os elementos que são comentados ali, depois que a Lica tinha escolhido essa parte legal, que era as coisas das crianças, brincadeira, eu achei que o banheiro fosse a coisa menos comentada de todas, né? A gente fala, eu fiquei com vontade de falar dos cantos, das paredes, que são elementos que vão estar lá, mas, na verdade, falar de cantos e paredes a gente já tem falado bastante, a gente já ouve bastante, mas falar que o banheiro pode ser um espaço acolhedor, isso é uma ideia muito nova, né? Principalmente para a gente, porque os banheiros costumam ser lugares feios, sombrios, pintados de cores estranhas, com janelas altas, com pouca luminosidade, né? E essa experiência de fazer do banheiro um espaço de acolhimento é uma ideia que eu achei muito interessante e que eu achei que poderia entusiasmar e estimular vocês à leitura do livro. Se até o banheiro é acolhedor, vamos pensar como é que são as outras coisas e as outras situações, né? Mas o fato é que nessa experiência eles vão justamente considerar, nessa escolha do acolhimento, né? Justamente se considera, como a Maria Carmen já comentou, né? Que o banheiro não é só um lugar da higiene, o banheiro também pode ser um lugar da experimentação científica, né? É um lugar importante porque as crianças ou vão lá sozinhas, se distanciando do grupo inteiro, né? Ou vão lá em pequenos grupos. E as relações ali, as conversas podem ser muito mais tranquilas, muito mais adequadas, né? Muito mais ter condições mais adequadas para acontecer. Outro elemento importante também é que o banheiro também é o lugar desse contato íntimo, né? Da criança com a professora, para aquelas crianças que ainda precisam de ajuda para ir ao banheiro. É um momento também de cuidado e de educação, né? Mas o banheiro também pode ser esse lugar onde acontecem experiências das crianças, né? No relato do mês de setembro, as crianças vão ao banheiro para fazer, com os vidrinhos, com as garrafinhas de vidro, elas vão ao banheiro para fazer remédio, né? E
O banheiro, então, ele é estruturado para que a criança passe um tempo ali, para que ela possa prolongar o tempo que ela passa ali. Então, ele é organizado para... Ele tem uma prateleira com uma plantinha, um lugar que começa a ser enfeitado, né? Ele pode ser pintado com cores atraentes, ele pode ter um cartaz, ele pode ter um desenho, ele pode ter um quadro, ele pode ter uma prateleira próxima da pia, em que as crianças vão encontrar objetos, como a Maria Carmen já comentou, que elas possam experimentar na pia coisas que afundam e flutuam, né? Um funil que elas possam usar como as crianças provavelmente devem ter usado, quem trabalhou com as garrafinhas de vidro fazendo remédio, para colocar alguma coisa dentro de um vidro, né? Então, pode ter esponjas, bonecas para serem usadas, pode ter paninhos para enxugar as bonecas e depois prendedores para pendurar esses paninhos. Quer dizer, o banheiro ele pode ser também pensado como esse espaço que acolhe a criança e esse espaço onde as crianças vão não apenas para a sua higiene, mas também para atividade com água, né? Que elas possam estar fazendo ali entre elas, né? Então, no chão, um tapete antiderrapante, ou melhor ainda, né, um estrado de madeira, uma plataforma de madeira que possa isolar a água, que invariavelmente cai pelo chão, né, quando tem bastante criança usando. Então, essa água que cai no chão, para que ela não possa se tornar perigosa para o andar das crianças, então, uma plataforma de madeira. Ela pode ter um banco de madeira em que as crianças possam se sentar num momento de espera, né? Enfim, importante, aventais plásticos. Porque quando a gente pensa nesse acolhimento, a gente pensa também em todas as condições para que as crianças usem esse de forma a que elas não incorram em problemas, né? Que elas não se molhem, enfim. Os aventais plásticos penduradinhos ali, um outro elemento, né? Eu imagino agora, na nossa volta da pandemia, o dia que voltarmos, né, nas condições adequadas, que cada criança vai ter a sua toalha, então as toalhas também podem até ser um elemento de decoração, né, do banheiro, né? Enfim, podemos pensar nas nossas condições aqui, e a partir da experiência de conhecer dos outros, né? Como é que a gente pode fazer também do banheiro um ambiente acolhedor, né? Acolhedor das iniciativas, acolhedor das curiosidades, acolhedor das experimentações, de tal forma que tudo isso, e esse também é um elemento, me parece importante destacar, que toda essa curiosidade, todas essas experimentações vão se tornando na criança, vão se estabilizando sob a forma de uma vontade de saber, de um desejo de conhecimento, né? Esses elementos são fundamentais para a qualidade que a escola de ensino fundamental, por exemplo. De que a escola da infância, o desafio maior dela é criar nas crianças o prazer de conhecer, o prazer de saber cada vez mais, né? Então, isso tudo, eu tenho certeza, tem a ver com a constituição de uma autoestima positiva, né? Aliás, um dos elementos que eu chamaria atenção ainda é que duas questões o texto coloca em relação ao trabalho do professor, né, na relação com as crianças. Valorizar a brincadeira de faz de conta, que é isso que as crianças estão fazendo, quando elas estão fazendo esses experimentos científicos, eles sempre aparecem sob a forma de brincadeiras de faz de conta, e que o professor aproveita e qualifica, propondo experimentações que avancem naquilo que elas já sabem, né?
E outro elemento fundamental, que é parte essencial do nosso trabalho docente, é a criação de um clima social positivo na escola, entre os adultos, com as crianças, entre as crianças e com as famílias, né? Então, é parte desse implicação desse criar um ambiente social positivo na escola, essa construção dessa autoestima positiva e esse sentido positivo do que é a escola. A escola como um lugar que eu gosto de estar, eu quero estar, né? Onde eu aprendo, onde eu sou bem recebido, onde eu pertenço, ao qual eu pertenço. Eu acho que é isso. Eu quero convidar todo mundo a ler esse livro, que é uma delícia, como eu disse, numa linguagem simples e tratando primorosamente, trazendo por concreto, né, para aquilo como a gente pode fazer, aquilo que a gente tem bastante, que a criança é um sujeito de direito. Como fazer esse livro dá inúmeras dicas, né? Tanto para valorizar o trabalho de professor, como que todos os professores nos sintamos fazendo o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, Sinal que a Sueli começou a falhar. uma relação de acolhimento, né? São as nossas crianças em relação a essas famílias. Ana, eu acho que tem que tirar a Sueli, Sim. Mas basicamente a professora estava terminando as considerações dela e estava deixando claro que o livro tem como grande ponto positivo dar tanto protagonismo à professora quanto à criança dentro do equilíbrio e entender a criança como um sujeito de direito. Eu vou abrir, a ideia agora era abrir para perguntas. A Ana disse que tinham muitas considerações e eu fui tentar abrir o chat aqui para ver. Tem duas coisas, eu não sei nem se a Sueli e a Carmen conseguiram fazer isso. Quando a gente abre, a primeira, gente, nós estamos com 9.000 pessoas, então passa tudo muito rápido, então você está assim, no meio de uma leitura já vem o outro, vem o outro, vem o outro. E agora? Né? É uma loucura, e eu tenho cerotocônia, tá? Então eu tenho um problema na córnea que para eu enxergar bem, eu tenho que fazer assim, ó. Mesmo fazendo assim para enxergar bem, passando rápido não ia dar. Eu tentei até chegar um pouco mais perto e passa muito mais rápido. Mas eu vi alguns apontamentos. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. E assim, a primeira coisa, gente, eu, Carmen e Sueli, vou pôr o nome dos três, porque nós três estamos lá com o nome do currículo, tá? Mas o David e a Ana também que está aqui nos bastidores, mas com certeza, nós três não somos de Marte. Nós sabemos que o Brasil e o mundo passam por uma situação, a única palavra que me vem à boca agora é sugênese. Ninguém estava preparado para a pandemia, né? Não somos de Marte de acreditar que vai ser tudo idílico na volta, que é possível fazer tudo que nós acreditamos e que nós defendemos, Carmen, principalmente, e Sueli, que lutaram para que a educação infantil alcançassem, né? Essa mulher aqui na tela, além de bonita e de estar no lugar lindo, é a pessoa que escreveu uma das responsáveis pelas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Né, gente? Então, assim, é difícil, é pandêmico, com certeza, nem tudo que nós sempre acreditamos e pusemos será capaz de ser seguido neste momento. Esperamos e rogamos como ninguém que a vacina venha e que aconteça este momento que a gente sinta mais seguranças para voltar para estas outras coisas. Não estamos ignorando em absoluto nada disto. Mas eu vou partir agora deste pressuposto. As pessoas estão dizendo, quando a vacina chegar, vamos voltar à normalidade, não é isso? Só vou continuar a linha de raciocínio. Se quando a vacina voltar, nós voltaremos à normalidade, será que a gente quer a normalidade como sempre existiu?
A provocação da Sueli, tanto é que a Carmen até achou que tinha se equivocado, era canto e não era banheiro, a Sueli não, foi banheiro mesmo. Será que os banheiros são acolhedores? E a gente às vezes pensa que ser acolhedor é obrigatoriamente ser mais caro, né? Não estamos falando que precisa colocar mármore de Carrara nos banheiros, não é para as torneiras ficarem folheadas a ouro, não é nada disto, né? São provocações que estão neste livro que já antecipam coisas que nós precisávamos ver antes da pandemia e que nós vamos precisar ver depois da pandemia. E aqui tem dois momentos que eu acho que são muito importantes da gente pensar. O primeiro deles a gente sempre ouviu isso, né, Carmen? Mesmo quando a gente estava lá no currículo, mas é difícil, com a correria, com o dia a dia, como que a gente para ler tudo isso, fazer sugestões, ponderar? Se tem alguma coisa, gente, alguma coisa que a gente pode dizer que foi positiva deste momento de pandemia, para mim, é este momento da gente não precisar trocar a roda com o carro em movimento. Quem assistiu a fala da professora Sara Barros e do Luiz Ribeiro, lá na live, e olha, o Luiz Ribeiro é representante dos sindicatos de Portugal. Seria nosso CPEM, a Profem, todos reunidos. Eles tiveram 18 dias para voltar. E fizeram lá as considerações, trabalharam com material, foi isso. Há uma expectativa que talvez retornemos dia 8 de setembro. Já não é nem mais um consenso se essa data vai ser seguida ou não. E eu estou aqui elucubrando agora com vocês. Vamos imaginar que o retorno ficasse para o ano que vem. Como que a gente vai fazer esse retorno? Né? E assim, ontem eu estava em reunião com as DIPEDs e fiquei muito comovido de ouvir que uma das DIPEDs fez o levantamento e foi perguntar em determinada região dessa cidade como algumas pessoas estavam fazendo com as crianças, como elas estavam fazendo. E tem relatos de gente que estão recebendo 17, 18 crianças numa sala, num quarto só, e dando conta das crianças. E olha, gente, não é agora uma coisa binária, sabe? Não é dizer assim, viramos assistência social, viramos lugar de guardar criança. Não estou dizendo isso, não estou pregando isto. Li toda a documentação, me filio e lutei por muitos direitos das crianças. Quem já me teve como coordenador sabe disto. Mas eu estou dizendo o seguinte, nós temos múltiplas realidades dentro dessa cidade diversa e grande como é São Paulo. Múltiplas realidades. No meu Facebook, mães já me procuraram. E eu tenho mãe que já me procurou dizendo assim, o meu filho não tem o que comer. É lugar da escola ficar dando comida para as pessoas? Isso é de outra ordem, de ordem da assistência social, não é da ordem da escola, eu não tenho que me imputar essa responsabilidade. A gente pode levar isso para vários outros lugares. Não sou só eu, já ouvi Rita Coelho e outras pessoas dizendo que, de repente, poderia ser um critério para retorno as pessoas que estão em grande vulnerabilidade social. Porque, de repente, querendo preservar a vida, dizendo que queremos preservar a vida dessas pessoas, quem está em grande vulnerabilidade social pode estar perdendo com a vida. Agora, o que eu acho que a gente precisa ser muito honesto no momento desse é o seguinte: essas compras já estavam contratadas. Nós tivemos um cuidado de seleção quando nós fizemos essas compras. Então, essas compras estão indicadas para isto. Está acontecendo nas 13 DREs desta cidade. Quem não tem conhecimento disso, estou tornando público agora, mas está acontecendo uma discussão sobre esse retorno na educação infantil. Nós, da educação infantil, optamos em fazer assim e acreditamos que assim seria o mais correto. 13 discussões regionais. Depois essa discussão vai vir central com o representante das 13 DREs e nós vamos pegar esta construção
e vamos submeter a uma consulta pública da rede. Então, eu estou dizendo para vocês, neste momento, no território de vocês, existem grupos de discussão, grupos de trabalho, GTs de trabalho, para discutir como será este retorno na educação infantil, quando ele acontecer e que cuidados pedagógicos nós precisamos ter para que eles aconteçam. Depois, essas 13 contribuições sobem, essas 3 contribuições serão discutidas por um GT central, e esse GT central fará uma produção que será submetida novamente a uma consulta pública da rede. Então, não estamos impedindo nada a ninguém. Gente, eu não tenho uma resposta. Sueli Amaral e Maria Carmen, que são 2 mulheres hiper sabidas, uma das mais sabidas que eu conheço em educação infantil, tenho certeza que elas também não têm uma resposta pronta na cartola, e com todo mundo que eu conheço, que eu converso do Brasil e do mundo, ninguém tem uma resposta pronta. Ninguém tem. Se essa resposta pronta já existisse, eu não teria vergonha nenhuma de adotá-la e vir a público dizer: olha, a dona Joaquina de lá encontrou a fórmula. Eu não tenho dúvida nenhuma. E acredito que este momento vai ser uma exceção. Vai ser dito coisas, vão ser feitas coisas que, com certeza, não é por aquilo que a gente sempre lutou e sempre acreditou. Não tenho. Eu ajudei a escrever e a revisar o documento e coordenei a escrita do currículo da cidade, gente. Então, eu sei dizer que não tem 100%, não dá para garantir 100% de tudo que está colocado lá. Agora, o que é do campo do inegociável, impossível de ser posto, que a gente pode dizer, ó, aqui é a linha vermelha que não dá para ultrapassar. E por quê? Agora, a gente precisa aproveitar esses GTs para fazer essa construção de uma maneira solidificada. Eu não acredito e não quero parecer que estamos jogando sociedade contra a escola contra os pais. Estamos dizendo, um dos trechos que a Sueli escolheu, e é um trecho que eu acredito, a comunidade é muito importante. As diretrizes dizem que é papel da escola complementar a educação familiar. Então, assim, não é agora para ficar uma briga, quem é melhor, quem é pior, quem decide, quem não decide. O que nós precisamos dizer é, dentro das nossas condições, dentro das nossas realidades, o que nós temos de possível para ser feito. Só que para a gente conseguir fazer esse diálogo ético, gente, é preciso que a gente se desarme. A gente precisa de verdade vir para essa discussão e apresentar soluções. E a solução pode vir a ser dizer que não temos condições de voltar? Pode, mas a gente precisa passar por um monte de etapas para chegar neste final. Agora, o que eu não posso chegar e sentar é eu sentar na mesa dizendo a gente volta 8, não tem negociação. E o outro sentar, a gente não volta de jeito nenhum, não tem negociação. Porque aí não vai ter diálogo. Não vai ter possibilidade de diálogo, porque eu vou fechado e o outro vai fechado. Agora, se eu disser assim, ó, eu gostaria de poder retornar no dia 8 por isto. Eu não vejo condições para retornar por isto. Eu vou apresentando os meus motivos, você vai apresentando os seus motivos, e a gente vai entrando nisso que eu estou chamando de um diálogo ético. Só que se a gente não dialogar de uma forma ética, fica parecendo que é uma rincha, fica parecendo que é porque simplesmente a gente não quer. A gente precisa apresentar os pressupostos. A gente tem que dizer, dentro da minha realidade, de forma segura, seria possível retornar 15 crianças. Tá bom. Uma coisa que eu já teria feito se eu estivesse na escola. Será que eu já tenho contato com todas as famílias e sei de famílias que gostariam que retornasse, crianças que não gostariam que retornasse?
Eu estava conversando esses dias com uma unidade que eles atendem 400 crianças, me disseram que 320 crianças, 320 famílias falaram que não gostariam de retornar. Olha, são 80 que querem retornar. É 20% do número que ela tem de atendimento. É bem menor que os 35 que estavam sendo aventados. Já foram dito que a educação infantil vai trabalhar com um número menor ainda. Ainda não sei que número a saúde vai indicar. Mas percebam, de repente, numa conversa com a própria comunidade, vários desses aspectos já podem ser resolvidos. Só que daí eu preciso ter contato com a comunidade, preciso ter conseguido falar, eu preciso fazer levantamento, né? Eu não queria levar mesmo a conversa para esse lado, não é porque nós estamos em Marte, gente. É que eu acho que cada locus, cada lugar é um lugar para se vivenciar as situações. E como eu estou dizendo para vocês, cada DRE, neste momento, tem um grupo de trabalho discutindo isso. Então, agora é uma oportunidade que nós estamos tendo de discutir o livro do Stacioli para dizer como seria possível a gente fazer uma escola da infância que a gente gostaria, né? Uma escola da infância que, como a Sueli salientou várias vezes, e a Carmen também concorda, numa escrita factível, não é algo que parece assim de outro mundo, algo que aí eu preciso mudar toda a minha realidade, fazer de outra maneira, porque ele vai ensinar uma observação atenta, essa escuta que as pessoas tanto falam e como elas se transformam em algo. Então, a perspectiva foi essa. Não foi em momento nenhum de esvaziar ou parecermos que estamos alheio aos momentos, tá? Desculpa, Carmen, desculpa, Sueli, mas eu também acho que não seria justo com todo mundo que estava se posicionando de parecer simplesmente que a gente não estava vendo, não estava ouvindo, ou que a gente não estava considerando, mas que a gente tinha um desejo sincero de partilhar a alegria que é, de verdade, a leitura deste livro. Ele é um livro gostoso de se ler, ele é um livro de verdade que eu acredito que tem muito para compartilhar, e tem uma notícia boa, espero que seja uma notícia boa, né? Nós, no ano passado, não conseguimos fazer essa previsão, este ano nós fizemos, então nós vamos comprar também para as unidades diretas esse exemplar. Esse exemplar está chegando nas unidades parceiras, mas até o final do ano a gente espera que também chegue para as unidades diretas, né? Porque aí fica assim, só vai receber as parceiras, as diretas também não receberão? Sim, as diretas também receberão. Vamos tentar comprar tanto os livros do ano passado, que foram para as parceiras, para as diretas, como os 3 livros que nós vamos falar este ano, também irão para as diretas. Sueli, Carmen, vocês querem fazer suas considerações finais? Olha, eu só diria que acho que, nesse momento, a palavra foco desse livro, que é acolhimento, é a palavra que a gente tem que pensar com relação ao futuro com a escola de educação infantil. Quer dizer, nós temos que ser muito acolhedores com as crianças, nós vamos ter que ter uma presença acolhedora com as famílias, teremos que pensar também no acolhimento que a própria escola tem que fazer de todos os seus componentes, de todas as pessoas, porque assim, nós só conseguimos ser acolhedores com os outros quando nós nos sentimos acolhidos. Então, eu acho que essa é uma palavra-chave muito importante para os nossos próximos momentos educacionais. E diria, na educação infantil, mas não só na educação infantil. Acho que seja no Fundamental 1, no ensino médio, né? Em todos os lugares, eu acho que essa é uma palavra chave para quem está pensando em educação. Então, acho que o livro é muito pertinente, porque ele nos faz pensar sobre isso. O que significa ser acolhedor? O que é uma educação acolhedora? Né? Então, eu acho que eu encerro as minhas palavras, vou passar para a Su, né, colocando essa questão, né, essa sugestão para a gente pensar de que movimento de acolhimento que a gente pode construir junto com os outros para fazer com que esse retorno às aulas não seja um completo retorno ao que era, entre aspas, o normal, mas que seja um retorno
melhor, num padrão ainda melhor, com possibilidades melhores. Né, nós estamos com uma grande possibilidade de formação nesses últimos meses, né? As pessoas têm pensado, agora elevar essas ideias nas escolas, promover nas escolas. Teve uma das coisas que eu li aqui enquanto tu estava falando, que era assim, mas esta não é a nossa realidade. Mas também não era a realidade da Itália, né? Se transformou em realidade. Como nós transformamos as nossas palavras, os nossos sonhos, os nossos desejos em realidade, né? Como nós transformamos isso em ação. Só que as ações, elas têm que ter uma direção. E a direção, então, é isso, é o que a gente está pensando, é o que a gente acredita, é o que a gente acha importante, e aí a gente age nessa intenção, nesse propósito. E eu acho que o livro nos ajuda a isso, a construir propósitos, a construir realidades, a construir mundos possíveis, né? Acho que essa é uma ideia importante do livro e responde um pouco isso. Não é ainda a nossa realidade, mas é o que a gente quer que venha a ser a realidade das escolas para as crianças brasileiras, né? Sueli? Será que ela está ouvindo? Eu sempre fico... Acho que não, está congelado. Eu não posso deixar de comentar que vieram vários elogios, tanto ao lugar bonito que você está hoje, como você hoje está muito bonita. As duas coisas. Eu acho que rabo de cavalo molhado aqui, para não sair com cara de quem saiu do banho. É que hoje de manhã estava 2 graus. Estava 2 graus. Vocês acham que dá para tomar banho com 2 graus? Aí eu passei banho até depois do almoço. Eu tô aqui, cabelinho molhado ainda. Muito então, obrigada. Fez muito sucesso o cabelinho molhado. Infelizmente, a Sueli ficou congelado, mas eu não vou nem me atrever a colocar palavras na boca da Sueli para as outras coisas, mas com certeza, como uma revisora do texto, e pelo que a gente acompanha dela, quando ela sempre diz da importância de trazer essas experiências para o contexto social, tenho certeza que é um dos motivos do que a Sueli gosta do livro e recomenda o livro e aceitou fazer a revisão técnica dele, né? Gente, muitíssimo obrigado. Volto a reforçar. Reforcem os GTs que estão acontecendo nos territórios de vocês. Teremos um momento de uma escrita do documento central e depois teremos um momento de consulta pública, tá bom? E assim, não temos respostas, ninguém tem respostas, mas nós temos um desejo legítimo de construir ela coletivamente. Então, esperamos que no coletivo, e como a Maria Carme, com toda a nobreza que ela tem, como uma verdadeira lady que ela é, lembrando que o nome do livro é Acolhimento e que é adequado para isso. Então, assim, estamos numa postura de acolhimento para todos os lados, tá bom? Muitíssimo obrigado. Tchau.